Inclusive, sabe aonde a corda arrebentou também? No marco temporal para os indígenas. Ele foi votado e 283 votos favoráveis permitiram que esse projeto passasse contra 155 contrários. Ou seja, isso significa que, de acordo com a Câmara, eles aprovam que as terras indígenas só possam ser ocupadas aquelas que tiveram ou que já tiveram, né, a ocupação indígena até a promulgação da Constituição de 1988. Entidades que defendem os povos indígenas protestaram ontem, fizeram novos protestos e críticas hoje. Essa foi uma derrota muito dura para o governo, Gustavo Segré? Foi, claro que foi. Mas foi uma derrota necessária. O governo entrou numa briga para perder. Porque ontem, Evandro, o Alan manifestou uma questão muito clara. 0,5% a população indígena, 14% do território. Se não tivesse aprovado essa lei, poderia ir até 28% do território. E muitos agropecuaristas estavam preocupados porque essas terras que hoje eles estão ocupando poderia vir a ser reivindicada por uma pessoa. A minha casa, a casa tua, qualquer um. É o que eles chamam de insegurança jurídica. Absoluta. Então era necessário, de qualquer maneira, essa pressa para resolver também está como uma mensagem para o Supremo Tribunal Federal, porque lembremos, sim, esse assunto foi pacificado a partir de uma questão de pedida de vista do ministro Alexandre de Moraes em 2021, que agora parece que queriam voltar à questão. Se a lei for aprovada, perde a vigência dessa situação do Supremo Tribunal Federal. Então, puxa lá de cá que não tem nenhum final. O que a articulação de Lula tentava era justamente fazer com que o assunto fosse julgado primeiro no Supremo Tribunal Federal para depois se discutir. Mas não foi possível, mais uma vez, Fábio Piperno. Não foi possível, mas de qualquer forma, ainda isso não impede de que o Supremo siga lá o seu julgamento. Não é... Esse projeto não trata só de uma questão de fronteiras e reservas indígenas. Sim. E se fosse só isso, já daria muitos argumentos para quem defende, para quem era contra a aprovação. Por quê? Imagina, por exemplo, uma terra indígena que tenha sido invadida, que tenha sido devastada. Essas populações, elas vão morar onde? Ele permite também o aumento da exploração em terras indígenas, esse projeto. Exato. Que gera tamanho Exato. Ele permite um monte de coisa. Enfim, você quer fazer uma estrada, uma ferrovia, quer explorar um campo lá de mineração, o projeto acaba flexibilizando essas possibilidades. E aí, quando isso acontecer, onde é que vão ser colocadas essas populações indígenas? Mas considera uma coisa também que não podemos deixar de considerar nessa situação. Qual é o bloco que está indo contra o governo? O agro. Sim. Então, de alguma maneira, o agro está dizendo, você me tratou de fascista, de elitista, aqui está o troco. E agora? O que a gente faz? A Frente Parlamentar Agropecuária, que tem mais de 300 parlamentares. Mas isso expõe uma outra questão e uma crítica a Lula também, de que ele está mais preocupado nesse começo de mandato com relações exteriores do que com o domínio doméstico. Você vê nessa derrota essa questão, essa crítica muito clara, hein, Alan Gani? Perfeito. E está fazendo viagens ao exterior, Evandro, e falando besteiras mundo afora. A última que foi aqui dentro do Brasil, ele não viajou, mas com o apoio explícito dele à ditadura de Nicolás Maduro, é o assunto que a gente vai entrar, na Venezuela, e não está cuidando da articulação política no Congresso Nacional. Inclusive, os próprios parlamentares cobram isso dele. Então, mais uma derrota. Agora, eu vejo como uma vitória da sociedade brasileira, porque reafirmou os preceitos ali da Constituição de 1988, daquilo que foi acordado, os direitos de propriedade, as fronteiras indígenas, e também validou a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal numa decisão de 2009. Imagine acabar com isso agora, né? Tudo vai passar a ser alvo de questionamento na justiça. Imagine a insegurança jurídica. De repente, você tem uma fazenda falando, não, mas isso aqui é uma reserva indígena, e aquela fazenda altamente produtora que gera riqueza. Eu vejo que a questão indígena, ela não passa por mais terras, e sim de dar melhor condições econômicas, sociais, e inclusive muitos índios, eles querem ser inseridos dentro dessa sociedade moderna. Que eles tenham a possibilidade de escolher isso.
Se eu quero que haja mineração nas minhas terras, exploração agrícola, por exemplo, garimpo, se eu quero maior inserção na sociedade, o índio tem que resolver isso. Não tem que ir lá alguém tomar a terra dele, fazer obra no meio da terra dele, explorar garimpo. Mas não tomou, Piperno. A gente só está reafirmando aí a Constituição de 1988, que foi decidida lá atrás. Porque esse marco temporal é simbólico. Não, essa Constituição, veja, a Constituição de 1988, ela demarcou um monte de áreas indígenas. Isso. Mas ela não impediu que fossem demarcadas outras áreas. Veja, isso é muito sutil, mas é o que está previsto lá e o texto é muito claro.